MRTI est spécialisée dans le transport national et international. La société a continuellement développé ses offres de services afin de répondre avec la plus grande efficacité aux demandes de ses clients. France, Espagne, Portugal, Italie, mais également de nouvelles destinations comme la Grèce et la Turquie. MRTI propose du transport combiné rail-route maritime, de la location de véhicules avec mise à disposition de chauffeurs, la personnalisation et l'aménagement des camions à votre image et selon vos besoins. Avec une présence nationale et des dizaines de départs quotidiens, MRTI vous assure des délais optimisés. MRTI, votre solution transport. Tem a ver, em primeiro lugar, com a minha formação. Fiz uma licenciatura em Geografia nos anos 60, princípios dos anos 70, na Universidade de Lisboa. Tive possibilidade de aí ter grandes mestres da Geografia, da Etnografia portuguesa, mesmo da História. Orlando Ribeiro, Manuel Viegas Guerreiro, Virgínia Rao. Sendo natural desta freguesia, contactei muito com a imigração, com os imigrantes, contactei muito com a população que saiu daqui para a França, para a Alemanha, para o Brasil, para o Luxemburgo, e esse interesse e o aprofundamento de alguns dos estudos realizados sobre esta área levaram a que, em 1980, 81, conjuntamente com mais dois colegas, o João Blumenthal e o Mário Moutinho, tivéssemos criado uma associação, a Associação de Defesa do Património Cultural de Monte Redondo. Essa associação teve como primeiro objetivo fazer a recolha de um acervo patrimonial e material mais ou menos extenso. Conseguimos que a população local nos doasse, nas melhores condições, um conjunto de instrumentos materiais que temos e que fazem parte do acervo do museu. E entendemos também que esse trabalho no âmbito patrimonial, porque Monte Redondo era uma terra que tinha vivido e tinha registado muito o fenómeno da imigração, deveria ter um levantamento da casa do imigrante português. É a oficina de um coronheiro de Monte Redondo, José Pereira dos Santos Júnior, que viveu até 1978. Ele deixou de trabalhar a meados da década de 70. E depois da sua morte foram os filhos, os 4 filhos, é que transferiram aqui para o museu e montaram a exposição, transferiram todo o acervo da oficina. Isto, para nós, tem mais importância este facto de terem sido os filhos que, em vez de dividirem as peças de ferramenta pelos 4, eles próprios terem oferecido, terem tido o trabalho de montar a exposição, do que propriamente os artefactos em si. É evidente que tem a sua importância, por exemplo, esta espingarda articulada que servia para ele tirar as medidas, que ele não fazia duas coisas iguais. Mas para nós, o museu é mais importante as pessoas do que propriamente os objetos. A Casa do Imigrante aqui tem uma particularidade. Não tem a especularidade de as grandes mansões que se fizeram noutros locais, nomeadamente daqui da região de Pombal, do município de Pombal, ou mesmo do município de Orém, para a França, com casas de grandes dimensões, mas tiveram uma particularidade de seguirem muito o desenho tradicional da casa extremenha onde nós nos situamos. Portanto, fizemos um levantamento. Desse levantamento, em articulação com um conjunto de alunos da Universidade de Lisboa que
fizeram isso inserido em trabalhos escolares. Fizemos um levantamento que demos pelo nome de Antropologia Cultural A Casa do Imigrante, e no qual se inserem um conjunto de mapas e, sobretudo, de cartogramas de casas e de projetos de imigrantes desenvolvidos e construídos nesta freguesia. Um outro exemplo, enfim, do projeto deste mesmo museu, temos o caso da Imigrateca. A Imigrateca, no fundo, é um repositório de documentos, de trabalhos meus e trabalhos de diversos autores, enfim, com quem eu tenho relações, ou tive relações académicas, que tinha tido conhecimento através enfim, da participação em júris académicos e não só, e, portanto, sendo Monte Redondo uma área de imigração, tendo nós as raízes aqui e tendo nós como objetivo também preservar o património local, o património regional, entendemos que, para além do acervo de materiais e de utensílios, de ferramentas, para além do acervo e do levantamento das casas, nós deveríamos ter aqui, uma vez que criámos uma biblioteca com um objetivo nitidamente cultural, de proporcionar às crianças, aos habitantes, a sua consulta, a sua ligação, a sua relação com este espaço de cultura que é o museu, criámos e fomentámos sempre a criação de uma biblioteca sobre temas nacionais, sobre temas locais, e dentro desta particularidade a Imigrateca constituía justamente um conjunto e um acervo de documentos relacionados com a imigração portuguesa nas suas diversas facetas de local de partida, de local e de vida das comunidades no estrangeiro e da inserção do movimento imigratório português com os outros movimentos imigratórios, nomeadamente o europeu e não só, e, portanto, a Imigrateca é um repositório de trabalhos, um repositório de informação, sobre instituições, sobre entidades que se, digamos assim, preocupam com estes mesmos fenómenos das migrações. E é um projeto, naturalmente, para ser aprofundado, um projeto para continuar, um projeto que tem tido iniciativas próprias, sempre com as dificuldades inerentes a uma povoação e a uma comunidade que é periférica em relação ao centro, em relação a Lisboa, em relação ao Porto, em relação a Coimbra, mas que é animada por iniciativas como estas que durante o ano se têm concretizado e ao longo dos anos têm concretizado desde 81 a esta parte, através desta pequena comunidade, que são de pessoas interessadas, são de pessoas que, através das suas doações, conseguem ou permitem, enfim, que o museu esteja aberto, que se pague a luz, que se pague a água, que se façam os concertos normais de uma construção que foi especificamente construída para esse efeito. Este é um lagar, o chamado lagar de barra, o lagar de prancha, o lagar de vara, que é constituído por um tronco pesado com, naturalmente, um eixo vertical e sobre o qual se colocavam as ceiras, no caso da azeitona, ou foi igualmente aproveitado depois para as prensas, para prensar e para o fabrico do vinho. Temos também aqui uma outra testemunho da atividade não rural, mas florestal, que é o caso do forno de peixe. O que é o forno de peixe? O forno de peixe é uma construção que temos aqui apresentada e representada, reconstruída neste mesmo local, que consistia basicamente
No aproveitamento da resina e dos produtos resinosos que estavam e que derivavam da combustão do pinheiro e da combustão através da recolha do pez numa pequena caldeira que se situava na base desse mesmo forno. E dentro desta mesma atividade silvícola, nós temos aqui um exemplo de um aparelho de arqueologia industrial e de arqueologia industrial que é o chamada Serra de Fita. Ora, a Serra de Fita faz parte do património das primeiras serrações existentes no lugar de Monte Redondo. Esta torre, há uma réplica em Paris, não sei se sabem, foi construída por um artista local para a chamada Primeira Bienal de Monte Redondo, organizada pelo Clube de Futebol local, em que o campo de futebol tinha 7 reproduções de monumentos de Kiev, de Luxemburgo, a Porta de Brandemburgo de Berlim, o Repuxo de Geneve, a maquete da freguesia de Monte Redondo e a Torre Eiffel. A razão destes monumentos é que o tema da festa foi as migrações. Depois, como ela estrovava lá no meio do campo para jogarem, eles pediram para ser colocada aqui. E aqui está. Este espaço exterior, com o seu lagar, a réplica do lagar de vara, com a réplica do forno de peixe, com a réplica de uma serra de fita, digamos assim, fazem parte de uma evolução histórica do casal, fazem parte de uma evolução histórica da freguesia, fazem parte de uma evolução histórica de toda esta região onde nós nos inserimos e Monte Redondo, com os seus 500 anos de freguesia, tem um passado mais remoto que está representado num pequeno monumento que foi erigido este ano, que nós apelidamos por Memorial do Casal de Monte Redondo.